Muito bem, amados de Deus, vamos à palavra do Senhor no dia que se chama hoje, agradecendo ao nosso Deus por essa oportunidade de estarmos aos pés do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai trazer para nós hoje a parábola do semeador que está em Mateus capítulo 13, versículo 3, ou melhor, versículo 1, né? Então, no capítulo 13 de Mateus, versículo 1, nós vamos ver a parábola. Parábola significa uma comparação, uma analogia que Jesus faz com o semeador, aquele que joga uma semente no chão. E essa comparação ele faz com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é uma semente. A própria Bíblia fala em Lucas 8 que a semente é a palavra de Deus, que é jogada no chão do nosso coração. Então, no capítulo 13, versículo 1 de Mateus, nós vamos ver justamente sobre a parábola do semeador. Jesus vai falar 4 tipos de semente, 4 tipos de maneira que essa semente foi semeada. Então, ele vai falar 4 tipos de semente. Ela foi jogada na terra, cada uma caiu num lugar. Exatamente, a terra é a mesma, é o coração do homem. A semente é a mesma, que é a palavra de Deus. Agora, tem as pessoas que nunca são as mesmas. Cada um recebe a palavra de Deus de uma maneira. Tem pessoas que ouvem, a própria Bíblia diz, muitos ouviram o evangelho de Deus no passado, mas não lhes aproveitaram de nada porque não acompanharam de fé. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar. Dentro de uma congregação, há muitas pessoas. A mensagem é uma só e cada um vai receber a sua palavra, a palavra de Deus. Então, capítulo 13 de Mateus diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. Eu me lembro quando Jesus fala assim: eu não posso dizer muitas coisas para vocês agora, mas quando o Espírito Santo vier, ele lhes ensinará todas as coisas. Então, Jesus traz essa analogia para que a gente possa ter uma compreensão mais rápida do ensinamento espiritual que ele está trazendo para nós. Então, ele fala da semente e do semeador. E ele diz: e ao semear, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, o semeador saiu com a semente para semear, uma parte dessa semente caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Então, a primeira que foi semeada. A primeira semente que foi semeada, ela caiu na beira do caminho. E vindo as aves, comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra, tá vendo? A terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Então a semente quando cai à terra, se coloca muita terra, ela vai ter mais trabalho de levantar todo aquele peso, mas essa tinha pouquinha terra, então rapidinho ela nasceu, a segunda semente. Então, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, a terceira semente ela foi plantada num lugar onde havia espinhos, e eles cresceram e sufocaram a semente. Quarta semente. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus estava falando, entenda agora a parábola. Então os discípulos do Senhor Jesus Cristo questionaram: o que vem a ser essa parábola, Senhor Jesus? Então ele começou a explicar
a parábola. Cada semente. Semente por semente, né? Solo por solo, que essa semente caiu, Jesus começa a explicar. Então, no versículo 18, a Bíblia diz: Atendei vós, pois a parábola do semeador. Versículo 19. Primeira semente. A todos os que ouvem a palavra do reino de Deus e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Essa foi a primeira semente que o semeador semeou e a ave comeu, porque caiu à beira do caminho. Ele está explicando agora quem é. Que tipo de pessoa? É aquela pessoa que ouve a palavra do reino de Deus. Não está falando, gente, de campanha, de pega isso, pega aquilo, vou fazer campanha de. Não é nada disso. Isso não é pregação de evangelho de reino de Deus. Mas está falando aqui a todos que ouvem a palavra do reino de Deus. Porque essa história de campanha, essa história de pega lenço ungido, pega meia ungida, pega isso, pega aquilo outro, não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus. A Bíblia fala isso. Mas nós estamos falando da mensagem do Evangelho de Cristo, o Evangelho da nossa salvação, reino de Deus. Nós não estamos falando das coisas daqui. Nós estamos falando do reino de Deus. Por isso, Jesus traz uma parábola, uma analogia. Para falar sobre o reino de Deus, Jesus traz uma analogia. Todos ouvem a palavra de Deus, mas tem um, por exemplo, que é o primeiro, que ouve a palavra do reino de Deus, que é a palavra da salvação, não compreende. Então vem o maligno e arrebata. Quem é o maligno? É o diabo? Não, não é o diabo, é a pessoa mesmo. Ele não compreende a palavra de Deus. Então, qual é a importância que tem para ela? Qual é a importância que tem para essa pessoa? Ela ouviu, mas não entendeu nada. Então, perdeu-se a semente. Perdeu-se a semente. O maligno é a nossa carne, é o nosso homem carnal, é o homem incrédulo. O homem da fé é o homem espiritual. É o homem que compreende a palavra de Deus. É o ser humano, é o homem espiritual, o homem que compreende o ensinamento da palavra de Deus como a pregação espiritual, a pregação do reino de Deus. A Bíblia diz que só o homem espiritual compreende as coisas espirituais. Por isso que a doutrina do Senhor Jesus Cristo vem nos regenerar, vem nos fazer gerar de novo, nascer de novo, que é nascer o novo homem em cada um de nós. Então, a primeira semente foi o que aconteceu. A pessoa ouve a palavra de Deus, mas não entende nada, porque as coisas espirituais, a gente só consegue entendê-las e discerni-las espiritualmente. Eu não posso ouvir a palavra de Deus e querer entendê-la segundo a carne, porque eu não vou entender nada. O homem carnal é um homem da incredulidade, o homem espiritual é o homem da fé. Por isso a importância de nascer de novo, nascer da palavra de Deus. Então, aqui está a primeira semente, a outra semente, a outra pessoa agora, a segunda semente. A segunda, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra do reino de Deus, a recebe logo com alegria. A pessoa ouviu as boas novas do Evangelho da Salvação, ouviu que Jesus perdoou, ouviu nenhuma condenação a mais para você. Você é salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e tudo de bom. Ela recebe com aquela alegria, né?
Mas a palavra do Senhor diz: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Essa receptividade com a palavra de Deus foi de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza, quer dizer, logo larga para lá. É o que acontece com muita gente. Muita gente, por exemplo, todos nós viemos do sistema religioso. Quando viemos para a graça e a verdade, a doutrina da graça e da verdade, muitos que eram, entre aspas, nossos amigos do sistema religioso evangélico protestante, das obras da lei, das campanhas e tudo mais, essas pessoas cancelam a amizade com você. Então, tem muita gente que ouve a palavra da graça e da verdade, que é a palavra do reino de Deus, com alegria. Mas aí depois vem aquela pessoa que fala: ué, mas você vai ficar lá nessa igreja? Mas você vai lá para esse ministério? Mas você vai largar aqui? Mas você vai fazer isso? Aí começa a perseguição. Como tem pessoas, né, que estiveram anos, como eu, mas existem outras pessoas que estiveram anos dentro do sistema religioso, quando elas receberam a palavra do reino de Deus, quando elas receberam a palavra da graça e da verdade, pessoas que eram suas amigas, ao vê-la pela rua, passa do outro lado da calçada e se diz cristão. E se diz de igreja evangélica. Entendeu? É exatamente isso, olha. A pessoa recebe, ela gosta da palavra, mas ela não tem raiz. Então, qualquer coisinha que vem já tirou ela dali. Qualquer coisinha que vem na vida dela, no instantinho ela esquece a alegria que ela teve de receber a palavra de Deus. Eis aí a segunda terra que recebeu a palavra de Deus. A segunda terra, o segundo coração que recebeu a palavra de Deus, recebeu com alegria, recebeu com entusiasmo, mas faltou a raiz. Porque o que nos segura na palavra da graça e da verdade, o que nos segura na palavra e no caminho da salvação é a nossa raiz. O que segura uma árvore é a raiz. É a raiz aprofundada na terra. Que não tem raiz, não tem vida com Deus. Então, a árvore bem plantada, ela dá fruto para o Senhor. Então, essa daqui não tinha raiz. A semente nasceu. A semente nasceu, mas não tinha raiz. Então, a primeira situação que veio para a vida dela, ela já abandonou justamente a palavra de Deus. Enquanto que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é luz, lâmpada para a nossa mente, para o nosso coração. A palavra de Deus é que nos ilumina nessa caminhada, nesse mundo. Então, aqui está o segundo coração, segundo tipo de pessoa que tem dentro da igreja. Ela ouve a palavra, gosta, mas não tem raiz. Então, facilmente ela sai. Facilmente ela se vai. Então, a palavra, Jesus está explicando justamente como que é o reino de Deus. Para que você, inclusive, entenda. Entenda que as pessoas que elas estão dentro da igreja, elas estão ali ouvindo a palavra de Deus, mas nem todos recebem como deve ser recebido. Nem todos. Para que você possa a saber conviver com as pessoas, não é? Tem gente que fala assim: ah, eu não quero saber de ir para a igreja de crente, não, porque eu tenho uma pessoa na família que vai para a igreja, é pior do que se não estivesse na igreja. Ué, com certeza o pastor não está ensinando ela a ser daquele jeito. É ela que está recebendo a palavra de Deus e não está fazendo o que a palavra de Deus ensinou para ela. Mas não é o pastor que está ali na igreja expondo as sagradas escrituras para ela que é culpado daquela atitude dela, não. Então tem gente que às vezes ela não quer ir, não quer receber Jesus na vida, e ela fica dando essas desculpas. Não, eu conheço uma pessoa
A minha mãe, por exemplo, a pessoa fala, a minha mãe, por exemplo, eu não vou nada, ela é de igreja, olha como é que ela é em casa. Ué, você vai deixar de desenvolver sua salvação? Você vai deixar de receber o Senhor Jesus como Senhor da sua vida por causa de uma pessoa que está ouvindo a palavra de Deus, mas não está praticando? Não é assim que se pensa. Não é assim. Porque todos nós, Deus está trabalhando no coração de todo mundo. Deus está trabalhando individualmente no coração de cada um. A palavra do Senhor fala para a gente não olhar para os outros. Nós temos que olhar para nós mesmos. Para nós mesmos. Então, você vai congregar e vai entender. E procurar ter um coração que não seja assim. Porque qualquer um pode ser assim. Qualquer um pode receber a palavra de Deus e não dar a mínima para ela. Então, esse é o terceiro coração. Que chegando a angústia, ela tem uma alegria, né, com a palavra de Deus, mas vem um problema, vem uma situação, vem uma negativa na vida dela, já largou, já esqueceu, já foi, tchau. Aí o outro coração agora, a outra pessoa, a terceira semente, a que foi semeada entre os espinhos. Aquela que foi semeada entre os espinhos, lembra que os espinhos cresceram e sufocaram ela? Esse é o terceiro. Essa é a terceiro solo, é a terceira terra, terceiro solo que o semeador lançou a semente. Era um solo de espinhos, com muitos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Então a palavra do Senhor está dizendo, no capítulo 13, 22, o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra do reino de Deus, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra de Deus. E essa pessoa, essa semente, fica infrutífera na vida dela. A palavra de Deus está lá dentro do coração dela, mas essa pessoa, a fascinação pelas coisas do mundo, a fascinação pelas coisas, pelas riquezas, pelos bens materiais, sufocam a palavra de Deus. E essa palavra não frutifica. Essa semente não frutifica. É o que mais você vê. Pessoas buscando o reino de Deus, buscando a Deus, mas buscando as coisas materiais. Elas buscam as coisas materiais. Ah, eu estou desempregada, então agora eu vou na igreja. Consegui um emprego, não tenho tempo mais para ir. Ah, eu estou doente agora, apareceu uma doença em mim. Eu vou buscar, eu vou para a igreja, eu vou buscar o milagre de Deus. Foi curada? Cadê essa pessoa? Cadê essa pessoa? Não está mais. Exatamente, as coisas do mundo, a vida mundana, a vida do mundo dela. A fascinação pelas coisas materiais. Elas impedem que a palavra do reino de Deus venha frutificar dentro do coração dessa pessoa. Por isso Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos falando do reino espiritual, nós estamos falando das coisas de Deus. Deus é espírito. Então Deus fala para a gente buscá-las. É uma semente que é semeada toda vez que você ouve uma mensagem bíblica. Toda vez que você ouve o nosso programa, a nossa programação na Rádio Metropolitana. Os nossos programas acontecem de 8 da manhã até as 9 da manhã, de segunda a sexta. O nosso programa oficial é de terça a sábado na Rádio Metropolitana, de 11 da noite à meia-noite. Você sempre vai ouvir. Deus vai estar sempre semeando no seu coração a palavra dele. Seu coração, será que é um coração que tem muitos espinhos? Não é? Tem muitas, sabe, muitas coisas para resolver na vida, então o interesse pela palavra de Deus é para resolver os problemas, como se Deus fosse um garçom. Me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro, me dá aquilo outro. Sabe? Então, é esse relacionamento que Deus está ensinando a gente.
Muita igreja tem muita gente, mas nem todos recebem de bom grado a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor diz que essa terceira semente caiu num solo, como é que se diz? Cheio de espinhos. Então cresceu mais os espinhos do que a palavra de Deus. Cresce mais nessa pessoa que recebe a palavra de Deus, mais os cuidados que ela tem com o mundo, cresce mais dentro dela, a importância maior dentro dela são as coisas do mundo e a fascinação pelas riquezas do que a palavra de Deus. O que é mais interessante para ela? O que é mais interessante para ela? Ou a palavra de Deus, ou as coisas do mundo, ou as riquezas, ou os bens materiais? O que é mais importante para ela? Os bens materiais. Sendo assim, a palavra que lhe foi implantada, a palavra que lhe foi semeada, ela não dará fruto. Essa, a segunda semente também, aquela que caiu num solo rochoso, que não tinha raiz, não é? Também a palavra de Deus não frutificou dentro da vida dela. É como diz a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela tem que ser acompanhada de fé para poder gerar dentro de você o que ela veio para fazer. Não é à toa que Deus diz: nenhuma palavra que saiu da minha boca voltará para mim infrutífera, voltará para mim vazia. Então a palavra de Deus, ela é sufocada. Não é que a palavra de Deus não faz o milagre na nossa. É a pessoa que impede o milagre de Deus na vida dela. É a pessoa que impede que essa semente venha frutificar na vida dela, venha dar frutos na vida dela. O reino de Deus não cresce dentro dela. Ela continua dentro da igreja, mas continua mundana, continua materialista, atrás do evangelho, da teologia da prosperidade, atrás do evangelho que você nunca mais vai ter problema na vida, que você vai fazer uma campanha e tudo vai se resolver na sua vida. Oh, nunca mais você vai ter problema na sua vida. Apareceu na sua vida uma fada madrinha, olha aqui. Até as fábulas dos filmes, à meia-noite acaba. Então existem pessoas dessa maneira. Nós estamos falando do reino de Deus. O reino de Deus é você receber a semente, a palavra de Deus dentro do seu coração, na sua vida. Mas o que tem crescido? Pessoas ouvem a palavra de Deus, não dão a menor. Sabe, às vezes a gente costuma falar, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Tem gente que nem entra no ouvido. Tem gente que vai à igreja, mexe no celular, meu irmão. Tem gente que vai à igreja e passa mensagem na hora, passa mensagem, né, pelo WhatsApp para as pessoas, para os amigos, enfim. Acessa a internet, o pastor pregando. E essa pessoa, ela não está nem aí para a palavra de Deus, que o Senhor Todo-Poderoso está semeando dentro. Quem é o reino de Deus? Quem é o reino de Deus? Deus. A semente, a palavra, quem é que está semeando? O Espírito Santo. Ele que está falando. E essa pessoa está dentro da igreja, no celular, no meio da palavra, levanta, vai para lá, vem para cá. A mensagem nem acabou ainda. Já, você olha para ela, está lá na porta já querendo sair da igreja. Está nem aí. Ela sai, a palavra nem entrou. Está na beira do caminho. Aí pronto, foi arrebatado, já era. Porque ela não recebeu. Por isso que caiu à beira do caminho. Ela ouviu, mas ela não recebeu. Ela ouviu, mas ela não recebeu. Então, se ela não recebe, é lógico que se perdeu. A segunda semente também, a pessoa vai, recebe com alegria, mas cadê? Cadê a pessoa? Você não vê mais. Tem pessoas que vão, meu Deus do céu, eu nunca ouvi uma mensagem igual a essa, é tudo que eu precisava na minha vida. Oh, meu Deus, é daqui para o céu, olha, eu nunca mais quero saber. Cadê essa pessoa?
que você atende, que você conversa, que você aconselha, porque a nossa igreja, por exemplo, ela tem os conselhos que estão na Bíblia, não os nossos conselhos, mas são os conselhos que estão na Bíblia. O que que Deus nos manda fazer nas situações familiares, nas situações dali, nas situações daqui. Se porventura você ouvir um cachorro latir, é meu cachorro, tá? Tá lá fora, vigiando a casa. Mas é aqui mesmo, na nossa família. Enfim, outra semente voltando, é aquela pessoa que é fascinada para as coisas do mundo. Fascinada. E a palavra de Deus para ela está lá no coração dela, está lá. Mas ela, a importância para ela está em outra coisa, ela quer outra coisa. Você pode ver que as mensagens que têm mais sucesso, principalmente na internet, que as pessoas adoram pesquisar a internet, né? São essas mensagens assim. Essas mensagens, não, você vai conseguir, vai dar tudo certo, porque não tem, porque daqui para a glória, sabe? Você vai ter tudo que você quiser, é porque é isso aí, é porque palavras, 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 palavras. Essas pessoas adoram ouvir mensagens que gritam, mensagens que diz que você vai ter tudo, que você vai vencer o inimigo, porque vai ser assim. Mas cadê a doutrina? Cadê a doutrina para o seu coração ter raiz? Cadê o ensinamento da palavra de Deus para você se pegar nele e aí sim você vencer os seus adversários, você vencer seu inimigo, você vencer suas batalhas? Porque a palavra de Deus diz que tudo colabora para o bem de quem ama a Deus. Não é que a gente não vai ter problemas na vida, porque a pregação por aí dessa falsa fé é que você vai fazer uma campanha e os seus problemas acabaram. Não é? Os seus problemas. É uma mensagem tabajara. É uma mensagem tabajara. Lembra disso? Os seus problemas acabaram? É uma mensagem tabajara, é uma mensagem mentirosa, porque não existe isso. Nós temos um preparo que a palavra de Deus nos traz, que nos leva a amar o Senhor. E dentro desse nosso coração, amando a Deus em primeiro lugar, ele diz: tudo vai colaborar para o seu bem. Tudo. Deus não está dizendo que tudo vai ser as mil maravilhas, mas seja lá o que for que aconteça, para você não ter medo de nada, porque tudo vai colaborar para o seu bem, porque Ele é o Senhor da sua vida. Ele é a pessoa que você ama. Como diz o Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Saciá-lo-ei com longevidade, porque você conhece o meu nome. Você tem intimidade comigo. Então, eu preciso da minha vida ali, ó, raizada. Eu não posso ter uma vida espiritual superficial. Superficial. Então, a última semente qual é? Mas o que foi semeado em solo, né? Mas a semente que foi semeada em boa terra, num solo bom, é o que ouve a palavra do reino de Deus, compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Essa semente vai frutificar na vida dessa pessoa. A semente que caiu na boa terra é a pessoa que recebe a palavra de Deus. Ela vai, vamos supor, ela vai primeira vez na igreja, ouviu a palavra, compreendeu a mensagem do Senhor Jesus Cristo. No outro domingo ela já está lá de novo. Ela recebeu a palavra de Deus, compreendeu. No outro domingo ou numa quarta-feira, ela vai congregar sempre. Porque ela ouviu a palavra de Deus. Ela não é só um ouvinte, agora ela está praticando a palavra de Deus, ela está dando fruto para Deus. Por isso, a Bíblia nos garante que é dessa maneira abençoado de Deus. A semente que caiu na boa terra são as pessoas que ouvem a palavra de Deus de bom grado. De bom grado. Ela se agrada daquela palavra. Ela ouviu a palavra de Deus de bom grado. Ela ouviu a palavra de Deus com reto coração.
A que caiu na boa terra são as pessoas que, tendo ouvido a palavra do reino de Deus, tendo ouvido de bom e reto coração, essa pessoa retém a palavra de Deus. Como disse Jesus, ao que se pode comparar o reino de Deus quando ele diz: um homem, ele encontrou uma pérola preciosa. Ele vendeu tudo que ele tinha para poder proteger e guardar essa pérola. A pessoa que recebe a palavra de Deus de bom e reto coração é a pessoa que recebe aquela palavra e guarda. Ninguém, nada neste mundo tira a palavra de Deus de dentro do coração dela. Não tem angústia, não tem perseguição, não tem pessoas que vêm falar: se você continuar nessa igreja ou nessa palavra da graça e da verdade, se você continuar, não sou mais seu amigo, você não está nem aí, porque o seu coração reteve o reino de Deus. A Bíblia fala: nós recebemos um reino inabalável. E através do reino de Deus, através do reino inabalável, é a única maneira que nós podemos servir a Deus de um modo agradável. Só a pessoa que recebe a palavra de Deus e guarda essa palavra é que serve a Deus de um modo agradável. É aquela pessoa, como nas pregações que eu tenho falado para trás, ela se agradou de Deus. Ela se agradou de Deus, então tudo que ele fala para ela, ela guarda no coração. Guardar significa praticar. Guardar significa que aquela palavra está transformando a vida dela. Ela está se deixando transformar pela palavra de Deus. Ela está se tornando nova criatura. Ela está se tornando mais calma, ela está se tornando mais tranquila, ela está se tornando mais confiante, mais segura diante da vida, mais corajosa diante das circunstâncias adversas que nós temos na nossa caminhada. Essa pessoa que reteve a palavra de Deus e ela vê a tamanha importância que a palavra de Deus tem na vida dela, que ela considera tudo como nada para ganhar o reino de Deus, para ganhar o Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a minha mensagem para o nosso dia de hoje. Não despreze a palavra de Deus. Não despreze o Senhor Espírito Santo. Ele é a vida. Ele é a nossa salvação. Jesus está hoje dentro de nós como penhor da nossa herança, nos garantindo a salvação, cuidando de cada um de nós. E o Senhor Espírito Santo está ensinando você. Então, meu irmão, minha irmã, ouça a palavra de Deus com temor, com amor, sabendo que a palavra é do Todo-Poderoso, é do Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que Abraão cria no Deus que chamava a existência as coisas que não são para que passassem a ser. Você também, que é o coração que guarda a palavra de Deus, é aquela pessoa que vai à igreja e tendo o ouvido, ouvido a palavra de bom e reto coração, ela retém a palavra, então você vai prosperar nos seus caminhos. Você vai atravessar esse deserto chamado vida, mas debaixo da sombra da mão de Deus, debaixo dos cuidados do Senhor, porque você está dando fruto para Deus. Lá em João, capítulo 15, versículo 16, Jesus disse a parábola da videira: não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Então Deus escolheu você para ouvir a palavra dele. Não despreze. Não despreze. Não dê valor, mais valor a outras coisas do que a palavra de Deus. O mandamento é amar ao Senhor Deus em primeiro lugar, com todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu coração. Então, Deus escolheu, Jesus disse: não foi você que me escolheu, não.
Fui eu que te escolhi, fui eu que escolhi a vós outros para que você vai e dê frutos. E o seu fruto permaneça, para que tudo aquilo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele te conceda. Então, meu irmão, minha irmã, vamos orar para que tudo isso que a gente está falando aconteça de fato e de verdade no coração, que é o bom solo, que é a boa terra que retém a palavra do Senhor.